Olá, pessoal! Me chamo Júlia Pinzon-Bax e, juntamente com as minhas colegas Laura Bragandim Garrido, Laura Franco Martins e Luíse Marina Escapim, vamos apresentar um pouquinho do nosso projeto Casa do Mel, que foi desenvolvido na disciplina de Construções Rurais. Bom, primeiramente nós vamos apresentar a importância das abelhas do mel, depois o fluxograma de produção do mel, o projeto em si, a localização em que ele vai ser executado, os containers, quais as vantagens do uso dos containers, por que os containers. Vamos apresentar os elementos de estruturação do sistema estrutural, do sistema de vedação vertical, do contrapiso e piso, e também do sistema de cobertura, os esforços atuantes em cada um deles e a bibliografia. Como nós sabemos, as abelhas elas são insetos que possuem uma elevada importância tanto para o planeta quanto para o equilíbrio do ecossistema, já que é na busca pelo pólen que elas acabam polinizando outras plantações, como plantações de fruta, de legumes, de grãos, enfim, diversos tipos de plantações. E é muito válido ressaltar que é por meio delas que cerca de 80% das plantas se reproduzem. E como Albert Einstein diz, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem as abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem a flora, não há animais. E sem animais, não haverá raça humana. Agora, falando um pouquinho sobre o mel, ele é utilizado pelo homem desde a pré-história, é um alimento com alto valor nutricional, além de possuir propriedades terapêuticas. Em 2017, o Brasil era o 11º maior produtor de mel no mundo, com uma produção de 41,5 mil toneladas, e hoje a China é o maior produtor mundial. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho do método de produção de mel. Então, o primeiro passo é o recebimento das melgueiras, que é quando elas são descarregadas do transporte e são colocadas sob estradas de madeiras, e também a seleção inicial dos favos. O segundo passo, então, a segunda etapa seria a desocupação, que é a extração do mel. Nesse passo, utilizam-se garfos desocupeladores e também a mesa desocupeladora para depois ir para a centrifugação. Na centrifugação, os favos são colocados dentro de uma centrífuga e o mel é retirado dos favos por gravidade, escoando para um balde ou diretamente para o decantador. Após a centrifugação, passa para a etapa da filtragem. Nessa etapa, são utilizadas várias peneiras com diferentes gramaturas, seguindo da maior para a menor. Após, passa para a decantação, e é nesse processo que o mel vai descansar por pelo menos 48 horas, para que as partículas que não foram retiradas pela filtragem e também as bolhas criadas durante o processo se desloquem para a porção superior do decantador, e elas são retiradas posteriormente durante o procedimento de envase já na sala de beneficiamento. E por fim, o envase, que ele ocorre após a homogeneização e a descristalização, ele deve ser realizado e após comercializados. Oi, gente, eu sou a Laura Martins e eu vou falar agora sobre o projeto em si. Então, a gente entende que a proposta de uma Casa do Mel é relevante em um cenário no qual a preocupação dos consumidores com a qualidade dos alimentos vem crescendo. E isso inclui aspectos como valor nutricional, sabor e aparência e boas práticas de higiene e sanidade na colheita, extração e beneficiamento. Assim, acreditamos na importância de se criar um ambiente onde esse mel possa ser beneficiado com segurança e excelência. O projeto será realizado com a utilização de containers, visto que eles possuem diversos benefícios, como a sustentabilidade e a rapidez. O local onde o projeto vai ser desenvolvido já possui um apiário, que é onde as abelhas armazenam o mel, e aqui temos uma foto dele. A localização é em Capivari do Sul, no quilômetro 54 da RS 040, no Rio Grande do Sul, e a área total da propriedade é 390 hectares. Aqui algumas imagens da entrada da propriedade. Aqui um zoom na propriedade mostrando onde vai ser a Casa do Mel em relação ao apiário e o açude. Agora entrando na parte dos containers, que serão 2. Ambos já serão adquiridos com isolamento térmico e sistema de revestimento interno instalado. O maior deles, que é onde vai ser a Casa do Mel em si, para extração e envasamento do mel, vai ter 6 metros por 2,5. E o menor, que vai servir como almoxarifado, vai ter metade do tamanho,
3 metros por 2,5. A escolha pela utilização de containers, ao invés de uma construção convencional, deu-se em função dos seguintes fatores. Primeiramente, a sustentabilidade, visto que é um material reutilizado que provém da indústria de transporte de cargas marítimas. E também a resistência à ferrugem e agentes corrosivos, a redução de custos, a flexibilidade, em virtude do container ser modular, o que facilita expansões do projeto, e, por fim, a facilidade de limpeza. E aqui a gente trouxe só alguns outros exemplos bem legais de containers na construção civil. Oi, meu nome é Laura e eu vou apresentar sobre a identificação dos elementos de estruturação da Casa do Mel. Bom, iniciando pela fundação, nós optamos pelo uso do radier, uma vez que o container possui uma distribuição de carga uniforme, e as suas vantagens para o tipo de construção escolhida são baixo custo e rapidez de execução. O radier consiste numa laje de concreto armado que, em contato com o solo, descarrega a força exercida pelos pilares e pelas paredes. Como fica em contato com a umidade do solo, a impermeabilização do radier é fundamental. Para tal, a gente vai utilizar uma manta asfáltica que cria uma barreira física e também acompanha a movimentação da laje. Agora apresentando um pouco sobre o sistema de vedação vertical. Para o isolamento térmico será utilizada a LED-PET, que é uma manta de isolamento termoacústico com fibra de poliéster proveniente de garrafas PET. Esse material é resistente à umidade, garantindo proteção contra fungos e micro-organismos, não sofre deteriorização e, além de ser um material que contribui para o impacto ambiental. No sistema de vedação vertical também será utilizado o drywall, que é um material composto por um núcleo de gesso e aditivos, revestido por 2 lâminas de cartão duplex. E as vantagens de uso desse material são que ele é de fácil e rápida instalação, possui resistência mecânica e também a sua praticidade de uso. Para o nosso projeto, a placa de drywall verde ela é ideal, porque a Casa do Mel é um local que vai precisar ser lavado constantemente, e esse tipo de drywall é recomendado para áreas úmidas. As paredes internas do container serão revestidas com um azulejo de cor clara, até 2 metros de altura, que será instalado com argamassa colante e finalizado com rejunte de cor clara. As esquadrias da Casa do Mel serão compostas por uma porta de metal, com abertura para o exterior, e uma janela também de metal com proteção de uma tela para que se evite a entrada de insetos. As dimensões das esquadrias escolhidas será de 100 por 120 centímetros a janela e 210 por 70 centímetros a porta, e as esquadrias serão instaladas com o uso de uma moldura que é feita sob medida, na qual o batente é parafusado, e a localização das esquadrias no container permitirá uma ventilação cruzada, como mostrada no esquema ao lado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o contrapiso e o piso. Ambos foram adquiridos direto de fábrica, juntamente com o container. O contrapiso foi escolhido do tipo não aderido, isto é, ele não precisa de base. E o piso ele foi escolhido seguindo as regras do Ministério da Agricultura. Então, ele deve ser resistente a choque e a ação de ácidos e álcalis, ser de cerâmica antiderrapante e também permitir fácil higienização. O sistema de cobertura é de extrema importância para o nosso empreendimento, então, para atender todas as necessidades dele, foi escolhido um telhado embutido com uso de treliças metálicas para suporte e telhas sanduíches. O telhado vai ser composto só por uma água e a inclinação escolhida foi de 10%. As telhas sanduíches também foram escolhidas porque elas possuem várias vantagens. As nossas vão ter dimensão de 3,5 metros por 6 e, além disso, elas se adequam às exigências da norma 15575. Na identificação dos esforços atuantes, os elementos selecionados, eles pertencem aos sistemas de fundação, de vedação vertical e de cobertura, e eles são, respectivamente, o radier, as colunas de canto e as treliças. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um. O radier tem uma carga distribuída sobre ele e, além disso, os principais esforços atuantes que agem sobre ele é o momento fletor, que causa flexão, e a força normal, que causa compressão. A coluna de canto possui a mesma função do pilar na construção civil, ela promove sustentação, e o esforço atuante que ocorre sobre ela é a força normal, que causa compressão.
Já as treliças, elas sofrem a ação de 3 esforços atuantes, que são a força cortante, que causa cisalhamento, o momento fletor, que causa flexão, e a força normal, com menor predominância, mas ela existe, que causa compressão. Para o cálculo dos esforços atuantes e realização dos diagramas no F-Tool, foi escolhido o sistema de cobertura, que são as treliças, e os cálculos foram feitos à mão e depois os valores foram lançados no software. Para melhor representar o peso próprio da estrutura, foram feitos 2 diagramas de corpo livre. Esse primeiro refere-se ao peso das telhas sobre a treliça, e este se refere ao peso das treliças sobre o container. Por fim, nós temos os outros diagramas das forças, e os valores maiores de cada um estão indicados no slide. Temos o diagrama de força normal, o de força cortante e o de momento fletor. Então, aqui segue a nossa bibliografia e a gente agradece a atenção pelo nosso trabalho.